né? É, bom, por que isso? Porque Prohaska é antes de tudo, é um intelectual, ele gosta de, de cultura, isso me agrada bastante. Então, assim que eu percebi isso, olha que honra nós estamos tendo aqui, nós estamos com a presença do professor Hildo Azevedo, meu amigo, meu colega, sabe? Você tem prestígio, viu Não, olha, Prohaska? eu feliz aqui de saber que ele pôde estar aqui com a gente, professor Hildo. É uma felicidade, uma alegria. Só aproveite para me corrigir em algum momento, viu? Fique à vontade. Mas, como eu ia dizendo, então, Felipe, a gente começou muito a conversar no Instituto de História da Medicina, né? Instituto Pernambucano de História da Medicina, e aí eu percebi que seria um grande prazer tê-lo aqui no nosso ciclo de palestras, né? Então, ele aceitou esse desafio de falar sobre essas contribuições da epistemologia na medicina dos séculos 19, 20 e 21, né? Mas Felipe é um médico infectologista, né, lá da UPE, é médico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, é responsável pelo ambulatório de micologia e de infecções pelo uso de imunobiológicos, ambos pioneiros e de referência. Eu importei a biografia de Felipe, mas Felipe, fique à vontade para você falar sobre algum ponto que você acha interessante na sua pergunta, tá? Fique à vontade, pode começar. Obrigado, professor. Eu vou. Primeiro, quero agradecer a oportunidade. Foi muito divertido ler esse material aqui, juntar essas informações e trazer esses dados. De vez em quando, eu vou pedir desculpa para tossir um pouco, eu estou numa crise asmática. Eu venho desde segunda, mas já venho melhorando, posso tossir um pouco. Trabalho com também transtorno da mil, né? Mas eu quero mostrar para vocês como era o início do século XIX. No início do século XIX, a gente vinha da recente independência americana, imagina, os Estados Unidos ainda sob a égide inglesa. A gente tinha acabado de ter a queda da Bastilha, né? Toda aquela questão da Marselhesa cantada nas ruas do Império Francês. O absolutismo, ele vinha naquela transição do seu auge e da sua queda. Então, um dos livros mais impressionantes para ler sobre essa parte sempre é O Príncipe de Maquiavel, mas esse principalmente eu adorei, porque tem os comentários de Napoleão Bonaparte. Hildo, só um pouquinho, Felipe. Hildo, o teu microfone está aberto, viu? Obrigado, querido. E aí, esse livro aqui, com o comentário do Maquiavel, do próprio Bonaparte, lembra muito a situação do que era o Império Francês. Gente, no início do século XIX, em 1799, Napoleão se declarou imperador. E ele resolveu tomar a Europa para si. Veja, Napoleão ele teve um papel importantíssimo na cultura, né? Veja o Louvre, veja a sua questão, mas ele ficou mais famoso por sua capacidade de guerrear do que por sua capacidade de cultura. Não é à toa que o Brasil desenvolveu muito graças às guerras napoleônicas, porque o rei de Portugal fugiu para o Brasil. O fato de ele ter fugido para o Brasil trouxe uma reforma ampla para a Bahia e para o Rio de Janeiro. O ano que ele chegou, abriu as primeiras faculdades de medicina em solo brasileiro. Eles investiram muito em cultura dentro do Brasil e também em estrutura. Então, se não fosse Napoleão, talvez a gente ainda seria muito ainda daquele colonial mesmo, né? O desenvolvimento imperial chegou porque Napoleão colocou todo mundo para correr. E mesmo os grandes impérios, principalmente o austro-húngaro com os Habsburgo e o russo, eles tinham uma tríplice aliança em se tentar defender e enfrentar esse passado expansionista de Napoleão. Isso levou a uma tríplice aliança que
que tinham um poder muito grande de se defender e de trazer cultura também. O Habsburgo tinha muito isso. E eles viram na necessidade do Império Sacro Germânico de se unificar para poder ter uma barra de defesa também. O que naturalmente isso ia trazer dois impérios, né? Tanto a unificação italiana como a unificação alemã. Tudo isso é uma forma de resposta para poder enfrentar Napoleão. E, naturalmente, uma barreira de defesa para enfrentar depois e se defender dos turcos otomanos, que vinham numa crescente histórica e já tinham perdido a boa parte do seu território nas cruzadas, apesar de Bizâncio ter caído já 500, 300 anos antes. Então, esse era o contexto social que o século XIX vivencia. E aí você tinha os grupos de aliados com Napoleão e os grupos também que foram contra Napoleão e que levaram a sua derrocada posterior. Mas mesmo dentro das guerras napoleônicas, Larrey, que era um médico dele, ele trouxe aquela história de duas pessoas carregar na maca uma pessoa doente e trazer para um local onde ele seria triado. Até aquele momento, o médico ele ia até o paciente ferido e acabava morrendo junto com ele. Geralmente era a ordem, né? Mata o médico que ele não vai ter como curar os outros depois. Aqui não, eles colocavam pessoas que andavam. Isso aí era muito comum ainda na Primeira Guerra Mundial, aquelas maquinhas com dois, joga o cara em cima e sai correndo e leva para o médico. Fez aqueles campos de triagem, né, que trazia os pacientes e ele fazia a seleção. Esse aqui amputa, esse aqui não tem condições mais de guerrear, esse aqui tem que tratar porque tem que voltar para a guerra. Então, ele fazia uma triagem, priorizava aqueles que tinham condições de voltar e aqueles que ele sabia que tinha risco de infectar. Lembra que não tinha antibiótico naquela época, né? Tinha risco de infectar, amputação. Então, eles fizeram um sistema também de amputação em série. Naquela época, não tínhamos muito anestésico, né? Amputação é exatamente isso que você está imaginando. Você amarra a perna do paciente, amarra o braço e decepa com ferro quente. E as monarquias, ao fim da guerra contra Napoleão, resolvem se juntar e criar a Pax Europa, né? Que eles chamaram de Europa Concert, mas era como se fosse a Pax Romana 1000 anos depois, né? Aí vem o Congresso de Viena, que estabelece a queda de Napoleão, a questão do absolutismo. Ele cria a Santa Aliança dos Reinados para esse concert e restaura as monarquias, só que não mais com aquela teoria absolutista, mas agora com o poder do liberalismo burguês, com o parlamentarismo crescendo de forma vistosa nas grandes monarquias. Isso trouxe um crescimento brutal da população dentro das cidades, porque com o liberalismo burguês, o dinheiro volta a circular mais e onde você ganha mais dinheiro são nas capitais. Isso fez com que as capitais crescessem de forma desordenada, desalinhada, aumentando sujeira, aumentando esgoto e aumentando doenças. Então, trocamos as guerras napoleônicas pelo período de crescimento habitacional, com menos guerras, menos mortes, mas com maior número de pandemias e doenças. Então, politicamente, a gente teve a Napoleão e sua ascensão e queda de 99 a 15. Nós tivemos o aumento da ideia do humanismo, começa a urbanização acelerada e a pobreza urbana, a necessidade de respostas sanitárias vem com o tempo, e a França, mesmo instável no meio daquilo tudo, ainda é um palco, tanto social como cultural. Tanto é que a escola do Hospital de la Charité, no Hotel Dieu, ele usa o positivismo empírico. Esse positivismo empírico influencia tanto em França que, em 1889, quando o Brasil declara independência, uma frase de Auguste Comte, né, como Ordem e Progresso, ainda é uma via pela grande quantidade de pensadores que vinham da França, que eram daqui do Brasil, né? Então, eles tinham uma epistemologia que o foco é na observação direta, com sinais clínicos e achados pós-morte. Ele viu o paciente, depois, quando morria, via
a questão patológica dele para tentar entender o que, é que estava acontecendo com os tecidos. E aí você teve Bichat, que trouxe os primeiros mecanismos de patologia, Laennec, que fez o estetoscópio e começa a trabalhar junto com Corvisart e Broussard a ter as correlações clínicas, tanto de achados semiológicos clínicos como de ausculta, como de achados pós-mortem para tentar identificar a doença, quais eram os achados semiológicos que tinha antes de morrer. Então, isso aí trouxe para o hospital o locus epistemológico, né? Ele sai daquilo que ele acha que é, o médico antigamente achava que era, muito ainda no pensamento, eu até diria, de Galeno ainda, né? E teve aquele outro médico belga que teve me fugiu agora o nome dele, mas que teve uma influência bastante nos séculos anteriores. Aqui você já começa a ter uma correlação mais direta clínica e patológica, né? É praticamente o desenvolvimento da fisiopatologia. E com o colapso do absolutismo, a França começa a democratizar, né? O ensino e começa a ser mais universal. E aí você começa a ter a medicina estatal moderna dentro da França, a ideia de que você precisa ter faculdades para fomentar o conhecimento e que sai da mão do Estado ou da mão individual do médico, que era o diagnóstico, que era o tratamento. A Alemanha, ela já vinha numa influência totalmente diferente, né? Tanto Berlim, Leipzig e Viena era muito influenciada, até porque o idioma é o mesmo. Eles trabalhavam mais com mecanicismo e com racionalismo, faziam muita experiência. A frase clássica, né? Você é a doença, eu sou a cura, né? A doença é um erro da função fisiológica. Ele via a doença como um erro e ele tinha que sanar aquele erro, tinha que resolver aquele erro. Então veio o Vichon, né? Quem conhece o famoso infonudo de Vichon, né? Ele pega e modifica a patologia moderna, e outros como Carl Ludwig, Miller, Hans Hofstede, que fazia integração, né, tanto do que era física e química. A Alemanha era uma grande potência química e física. Eles pegaram a biologia e colocaram na prática dentro do laboratório. Isso fez com que grandes nomes de laboratório, como Leeuwenhoek, que fez o microscópio, Robert Koch, que viu o bacilo da tuberculose, tudo isso, as grandes empresas farmacêuticas do século XIX são todas alemãs, exatamente pela integração físico-química dentro desse contexto da biologia experimental. Eles trazem um laboratório para dentro da medicina e começam a dar diagnósticos que antes eram impossíveis. O próprio vibrião colérico foi visto, né, dentro desses laboratórios 20 anos depois do surto na Inglaterra. Então, tudo isso mostra que na unificação alemã de 1870, e olha só que coisa interessante, vivíamos o segundo Reich de Guilherme, imperador, e a pessoa mais poderosa era Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era odiado pelo exército, odiado pela população, odiado pelas pessoas ao seu redor, mas foi capaz de unificar um país como a Alemanha, com tantos povos diferentes, com tantas culturas diferentes, ele unifica e na sua lápide diz que Guilherme só ouvia a opinião de Bismarck, confiava muito nela. E apesar de Bismarck ser odiado por todos, em sua lápide tem lá Otto von Bismarck, fiel servo do imperador Guilherme. E aqui, o Reino Unido, com a sua cultura vitoriana, né? A escola empírica. Que coisa interessante, o Reino Unido. Ele era mais do empirismo, né? E isso chama muita atenção. Ele tinha uma questão de observação populacional que os outros não tinham tanto, né? Essa questão da necessidade. Por quê? Porque o Porto de Londres estava virando um grande problema. Várias pessoas se mudando, desenfreado, não tinha esgoto para todos os lugares. O cheiro era insuportável. No verão era intratável andar ali. Vivia na época, no século XIX, a gente ainda tinha cultura dos odores, né? Quanto mais fétido dos odores, pior é a doença. Tem já me lembro o nome do termo que eles utilizavam para esse tipo de, de epistemologia, que quanto pior o odor, pior é a doença, né? E foi assim que eles quebraram a cara com a cólera,
porque a cólera infectava a água inodora, e sem gosto, sem odor, sem sabor. E como eles ainda viviam numa teoria expansionista muito grande, a própria Guerra da Crimeia foi o local onde Florence Nightingale conseguiu criar suas estatísticas de enfermagem baseadas em dados, né, em 1850. John Snow, que tem esse livro aqui fantástico, que fala da história do John Snow, que é o Mapa Fantasma. Esse livro do Steven Johnson, ele conta como o John Snow fez o mapa do bairro da sua cidade. Veja só, o John Snow era anestesista da rainha. Era anestesista da rainha, era um dos caras mais respeitados por ser anestesista da rainha. Toda vez que a rainha tinha dor, chamava ele para tratar ela. Ele sabe do surto que está tendo no bairro onde ele cresceu, vai para o bairro, faz um mapa das águas, né, das bombas de águas do bairro, e identifica que em uma das bombas estava concentrado o maior número de doentes. E descobriu que dos 6 doentes que moravam longe dessa bomba, eles pediam alguém para ir buscar água, porque era uma água mais limpa, mais que era considerada uma água que tinha um sabor melhor, que não tinha sabor, que era uma água de maior qualidade. E aí ele descobre que as pessoas que estavam longe, que ficaram doentes, tiveram contato com essa água. Ele tem uma briga grande com o governo na época, tem uma briga direta, e um pedido dele à rainha fez com que a rainha retirasse a bomba e impedisse que as pessoas puxassem a água dessa bomba. E um dos que auxiliou ele era um pastor anglicano. E esse pastor anglicano, depois, para provar que John Snow estava certo, ele foi, abriu a represa da água, viu onde estava vazando, achou a casa que estava vazando e contaminando esse poço, e foi exatamente onde tinha sido o paciente número 1 da doença, que era um proletário inglês, e que depois o filho de 1 ano também faleceu, só a esposa sobreviveu. E aí nasce a epidemiologia moderna, né? E toda essa questão da medicina social, e descobriu, precisamos melhorar as questões de saneamento básico para impedir doenças como cólera e tantas outras, né? Febre tifoide e tantas outras doenças que estavam assolando na época. Volto a lembrar que era uma época que nós não tínhamos antibiótico, tínhamos muita limitação, e a cólera foi quem desenvolveu a questão do tratamento por fluidos, né? Com soros. Graças à cólera, a gente começou a aprender a utilizar mais fluidos para tentar hidratar nossos pacientes. E o Império Britânico investiu muito. Então, eles construíram pontes onde, até hoje, toda a rede de esgoto é escondida por baixo dessas pontes para poder promover esse controle sanitário dentro da sua capital. A Guerra da Crimeia, como eu disse a vocês, a Florence Nightingale começou a fazer seu levantamento de triagem de cuidados organizados e fez uma estatística aplicada à mortalidade, né? Então, na mesma forma, na Guerra de Unificação Alemã, os alemães começaram a usar as ferrovias como evacuação médica. Isso foi um avanço que na Primeira Guerra passou a ser por via aérea, né? Mas os alemães fizeram essa organização pela primeira vez. E a Guerra Civil Americana, que eles começaram a usar éter e clorofórmio como anestésico. Foi um dos avanços na guerra que depois foi para o restante da população para as cirurgias. Isso fez com que a cirurgia virasse uma questão popular depois, porque havia o controle da dor. Antes de se ter anestesia, o bom cirurgião ele tinha que ser rápido, cruento e cruel, né? Ele tinha que ser extremamente rápido, porque o paciente estava sentindo dor. Cruento e cruel, que levava às infecções. Ninguém tinha um conceito ainda de higienização das mãos, de proteção. Diz a lenda que o próprio Lister, né, ele fazia a cirurgia muito rápido, e uma vez fazendo a cirurgia, ele cortou o dedo do seu colega de cirurgia. E foi a cirurgia com maior mortalidade na história, 300%. Morreu o paciente, morreu o colega dele da cirurgia de infecção e morreu um dos estudantes de infarto dentro da sala. Então, foi a primeira e única cirurgia com 300% de mortalidade. Para a Lister, sobrou propaganda de enxaguante bucal, que é o Listerine. A medicina da guerra ela não era exclusividade da Europa, né? Passou pelos Estados Unidos, a Lister começa a fazer uma higienização com antisepsia mais adequada,
Vem as cirurgias, as primeiras cirurgias no século XIX, como abdominal, ginecológica e torácica. Os neurológicos não entram aqui não, viu, doutor? Daqui a pouco eles chegam, só no século XX. Mas olha, a ortopedia, a ortopedia é uma coisa interessante, porque ela era o seguinte: você trabalhava com tração e imobilização. Fratura exposta é igual a amputação, porque vai infectar. Então, fratura exposta é igual a amputação. Até o dia que um ortopedista levou uma queda e fraturou o fêmur de forma exposta. Ele se escondeu no sítio da família dele e pedia para que o ajudante dele trocasse os curativos, lavasse e drenasse. Imagina, não tinha antibiótico naquela época. E ele passou 9 meses afastado de suas atividades e conseguiu voltar com a perna funcional. Não da mesma forma como antes, mas funcional. No Brasil também, né, a eclosão das guerras, né? Imagina, a gente não tinha nem faculdade de medicina. Quando teve a Guerra da Independência, os hospitais militares precisavam de cirurgiões, que eram mais ou menos, que eram mais leigos e barbeiros, né? Na cabanagem, imagina no Pará, com toda aquela malária e febre amarela, né? A catástrofe que foi com as mortes das doenças, principalmente de soldados que nunca tinham confrontado doenças como malária, febre amarela e ainda tinha varíola naquela época. Se o Maranhão hoje não tem estrutura, você imagina em 1838. A farroupilha é uma coisa interessante, porque eles usavam, tinha muito alemão na farroupilha, né? Tem muito alemão ali no sul, e eles usavam muito a cultura, a escola alemã, então tinha triagem, tinha organização, tinha uma estrutura médica improvisada em campo. Por isso que eles aguentaram mais e enfrentaram o Império com maior gana, assim, porque eles tinham uma organização estrutural bem melhor. E, sem dúvida, a Guerra do Paraguai, que foi a nossa maior guerra e financiada pela Inglaterra, a gente teve uma criação de um hospital central da Marinha, que existe até hoje, e ele é a referência, né, tanto para os soldados como para os seus familiares até hoje. E teve uma importância brutal para o Brasil. No século XIX também nasceram as Big Pharmas, né? Como eu disse a vocês, a Alemanha era uma potência química e física, principalmente ali na região da Alsácia-Lorena, né? A primeira das grandes a se formar como empresa foi a Merck. A Merck tinha uma interessante, eu até escrevi um texto ontem sobre isso. A Merck ela montou o manual Merck, porque na ideia dela não adiantava nada fazer o remédio se você não desse o remédio porque era certo. E aí o manual Merck é usado, ele tem edição até hoje. E eu me lembro, meus professores, quando eu ia para o consultório, eles tinham um manual Merck lá, capa preta, né, que ficava lá, e assim, quanto mais surrado é um manual Merck, é sinal de que mais foi estudado. Então, uma joia ali que se tinha dentro dos consultórios e das salas médicas, ter aquele manual Merck na capa preta, mostrando quanto eles pegaram o ópio e transformaram na morfina. Olha a Bayer também, criou a aspirina que a gente usa até hoje, né, na época ainda como anti-inflamatório. E tem um poder fantástico aí e começou a produzir vários produtos farmacêuticos. A Rest, que hoje é Sanofi Aventis, também é alemã, começou a fazer a história dos corantes para transformar em comprimido e gotas, né, os remédios. E aí veio a Sanofi, a Aventis, tudo isso foi se fundindo para se formar o que é hoje. La Roche e Hoffmann, que hoje é a Roche, que é suíça, ela começou também a fazer essas padronizações de comercializações de comprimidos e depois veio a investir em biotecnologia. A GlaxoSmithKline, que começou com Burroughs Wellcome, que era um conglomerado americano-britânico, começou a trabalhar com pesquisa, né? Começou a trabalhar com pesquisa, principalmente com OSA nos Estados Unidos, cresceu muito com isso e começou a fazer os estudos, né, duplo cego randomizados depois, para poder provar se a sua droga era eficaz ou não. A Parker Davis, também americana, que hoje é a Pfizer, ela foi uma das que começou a produzir em escala, né, várias medicações. A Lilly, que ainda é muito forte hoje em dia, principalmente para produtos de imunossupressão e de transplante, começou a produzir em larga escala insulina no século XX. Olha só, a gente está falando de empresas farmacêuticas que têm mais de 150 anos de idade.
No final das vacinas, todo mundo lembra de Jenner na Inglaterra, no século XVIII, final do século XVIII, final do século XVIII. E uma coisa que era interessante de Jenner é que ele pegava aquelas escaras, né, das, das vacas para esfregar. Imagina a gente pegar escaras de bichos doentes e sair esfregando hoje em dia. O povo faz confusão com vacina, com todos os estudos. Imagina pegar escara de bicho doente para ficar passando nas crianças, naquela época, apresentando reação. E quem cresceu muito no século XIX com relação às vacinas foi o Instituto Pasteur. Pasteur, junto com o Ansan, que descobriu o agente da peste bubônica, junto com um japonês e que desenvolveu depois o soro e a vacina para ele. Ansan, ele tinha uma coisa interessante, ele pegava uma pessoa doente, pegava o soro dessa pessoa doente, injetava em cavalos, depois ele pegava o sangue do cavalo, purificava, tirava o soro e fazia o soro de volta no ser humano. Ou seja, ele criava uma reação hiperimunológica no cavalo e pegava as imunoglobulinas do cavalo para jogar de volta no ser humano. Isso a gente chama hoje de plasma convalescente. Na época era a forma como eles tinham, não tinha antibiótico, era a forma como eles tinham para desenvolver uma resposta contra uma determinada doença. Né? E eles fizeram isso com algumas doenças. Dessa forma, eles desenvolveram a vacina da raiva, eles desenvolveram. Tem exame de sangue até hoje, por exemplo, sorologia de Epstein-Barr até hoje é do sangue do coelho, né? É do sangue da cabra, do coelho. Então tem ainda soros heterólogos que são utilizados até hoje. O Japão começou, né, a trabalhar essa ocidentalização na era Meiji. Olha aqui o Assan, que trabalhou junto com o governo francês no desenvolvimento da peste bubônica, aí, tanto como da doença, como do tratamento, como da vacina. E ele tem um potencial de liderança dentro da Ásia na época, né? Ele tinha uma questão de neurofisiologia muito forte na Rússia. A Rússia, não é à toa que Dostoiévski falava tanto sobre o comportamento humano, né? E tanto em Crime e Castigo como em Irmãos Karamazov, em Memórias de Subsolo também, é sempre sobre o ser humano nihilista, o ser humano narcisista, o ser humano também aquele que não tinha o amoral, né? Então, tudo isso vinha da forte psiquiatria institucional russa, e também na sua parte de neurofisiologia. O Brasil tinha também verdadeiros heróis aqui, né? Com toda a falta de tecnologia, com todo o desapoio institucional. Você pega Oswaldo Cruz no início do século XX, com a luta, com a questão dos vetores no Rio de Janeiro, e Carlos Chagas, sem dúvida, é uma injustiça hoje falar que Carlos Chagas não tem um Nobel da Medicina, o cara que descobriu o agente, descobriu a doença, descobriu o tratamento, descobriu a cor, descobriu tudo, mas não teve esse reconhecimento nem mesmo pelos brasileiros. As primeiras faculdades brasileiras, né, com influência sempre europeia, a de Porto Alegre, que tinha uma influência mais alemã, enquanto as outras eram mais francesas. E no final do século XIX também os Estados Unidos começa a crescer. O curso de medicina dos Estados Unidos era muito ruim na época, curso muito baixo em relação à qualidade. Isso fez que Rockefeller, né, você tem que passar por ligado. O Rockefeller, ele era um dos homens mais ricos do mundo e resolveu chamar alguém inteligente como Osler. E disse: Osler, como é que eu faço para medicina? Só um momento. José Guildo, o senhor deixou o microfone aberto. Obrigado. Aí ele chega e diz: olha, a gente tem que fazer um centro de excelência aqui. O que é que você recomenda? O que é que você precisa? Vou fazer um hospitalzinho para você. Aí montou o John Hopkins. Hoje ele montou o primeiro curso de medicina do John Hopkins. Entre os seus alunos do primeiro curso de medicina, que se você tem um livro chamado A Grande Gripe, do Smith,
que ele bota a primeira turma do Osler, eram os irmãos Maio, o Anderson, do MD Anderson, que foi para o Texas, os irmãos Maios, que foram para Nova York, fazer a clínica Maio, teve o Welsh, teve o próprio Flexner. Flexner era boticário e virou estudante de medicina e virou um grande médico. E Flexner fez o relatório flexneriano, né, de necessidade de especialidades e tudo mais. Hoje, a medicina se divide em especialistas porque Flexner viu a necessidade em se fazer isso, que o generalista não estava sendo adequado, pois precisava ser treinado para ser melhor em alguma coisa. E eles fecharam 1/3 das escolas médicas no início do século XX, por causa da baixa qualidade delas. Se for fazer um modelo Flex, né, hoje no Brasil, 120 anos depois, eu acho que a gente fecha um pouco mais. Então, o século XIX é aquele século de formação, mas aí os Estados Unidos querem entrar no século XX como um modelo diferente. E a gente precisa falar de Osler, né? Osler é um dos grandes gênios. A gente Você não assistiu o clássico? né, hoje Osler ele criou a residência dentro do John Hopkins e colocou a residência como uma necessidade. Ele tinha uns encontros que era o Morning Report, né? Todo dia de manhã ele tomava café com os alunos para discutir algum assunto de medicina que ninguém sabia o que era exatamente. Ele ia definir naquele dia. E todo dia, no final do dia, às 5 horas da tarde, ele revisitava os pacientes da enfermaria para discutir o que é que melhorou naquele dia. Ele foi um dos que criou o conceito do bedside teaching, né? Ensinar ao lado do leito, né? Junto com os estudantes, levar os estudantes para o leito do paciente. Escuta o seu paciente, ele está lhe contando o diagnóstico, né? Um bom clínico trata a doença, o grande clínico trata o paciente que tem a doença. E para estudar o fenômeno da doença sem os livros, é como andar no mar, navegar no mar sem conhecimento. Enquanto você estuda com os livros e com o paciente, não existe mar para tanto. E a medicina é a ciência do incerto e a arte da probabilidade. Então, hoje, é indiscutível o legado de Osler dentro do curso de medicina no mundo como um todo, né? Ele tem um impacto muito grande na formação, criou grandes médicos, morreu e caiu na gripe espanhola. E o século XX é o século dos cirurgiões. Vêm as especialidades, vêm as mudanças. O século XX é a era dos extremos, né? Quem já leu esse livro do Hobsbawm sabe do que eu estou falando. O Hobsbawm fala da guerra dos extremos, do mundo totalmente extremista. Parece que a gente vem piorando com essa relação do extremismo. Mas com a ascensão socialista no final de 29, devido ao crack da Bolsa de Nova York, a Revolução Soviética de 17, você tem muitos conflitos sociais, uma redefinição da medicina, tanto inicial com o método flexneriano, como em 78, com a Alma Ata, numa ideia de que se devia ter mais médicos generalistas para trabalhar mais com uma atenção básica, como prevenção, e não mais como tratamento de doença. Tudo isso é o século XX. Ele tem os extremos muito próximos um do outro e todos sendo muito necessários. E o século XX ele traz para a cirurgia uma revolução, seja ela na cirurgia reconstrutiva, na cirurgia curativa, como também na cirurgia neurofuncional, neurocirurgia, cirurgia videolaparoscópica, próteses, próteses endovasculares, tudo isso nasceu da cirurgia do século XX. Os transplantes, a circulação extracorpórea, é uma revolução. E aí começam a nascer as várias especialidades e os vários procedimentos cirúrgicos que revolucionam e salvam vidas todos os dias. Mas vacinas para o século XX, né? E agora o Brasil começa a fazer parte desse grupo, a Alemanha também, Estados Unidos, todas essas vacinas começam a se desenvolver uma atrás da outra, trazendo um aumento da sobrevida. A população começa a aumentar agora porque as crianças deixam de morrer, diminuindo a mortalidade infantil. Eu lembro que na minha infância, na minha cidade, Vitória de Santo Antão, a mortalidade infantil chegava a ser 30 por 1.000 crianças. Quando entrou a reidratação oral e a intervenção das atenções básicas de saúde, baixou de 30 para 8 em apenas 4 a 6 anos. Então, sem dúvida, isso faz com que a população cresça e exploda. Aqui no Brasil, né, nós vivenciamos várias guerras,
vários conflitos, vários que levaram à necessidade da estrutura hospitalar brasileira. A própria Segunda Guerra Mundial, nós ganhamos o hospital universitário, né, Clementino Fraga, no Rio de Janeiro, sendo que uma das asas nunca foi utilizada e foi implodida recentemente, o que mostra o nosso fracasso como gestores públicos de saúde. E a ditadura militar, ela teve um papel importante na criação dos hospitais universitários federais. Minha mãe, por exemplo, nunca estudou no HC, porque o HC foi construído durante o curso, né? Ela foi aluna no Pedro II e ela viu o HC, mas não chegou a vivenciar o HC. O século XX trouxe para a medicina muita coisa, né? Na Primeira Guerra Mundial, transfusão, prótese. Segunda Guerra Mundial, a penicilina, né, entra como uma grande mudança. O primeiro antibiótico. Ao final da guerra, o Código de Nuremberg, para poder seguir estudos científicos, para seguir a ética médica e impedir absurdos que aconteciam na época. E a própria Guerra Fria, ela foi muito importante na questão da medicina aeroespacial para entender como é que é a nossa fisiologia fora do mundo. E para transplantes, é indiscutível o papel do século XX. Né? Pegar aqueles irmãos gêmeos, que o Joseph Murray pega irmãos gêmeos idênticos, e pega um remédio que na época era extremamente caro, chamado corticoide, dá para o receptor, e ele vive tomando exclusivamente corticoide 8 anos com o rim do irmão. Depois veio novos transplantes, né? Fígado, coração. O próprio Barnard, quando fez a cirurgia de coração, o paciente passou 21 dias vivo antes de falecer. E aí, no final dos anos 70 e 80, a ciclosporina e as azatioprimas chegam, reescrevendo os livros de imunologia e fazendo com que a gente tenha maior sobrevida dos órgãos. Hoje em dia, com drogas como micofenolato, sirolimus e everolimus, nós conseguimos ter uma sobrevida muito maior do que comparado com 30, 40 anos atrás. A ortopedia começa a se desenvolver com as artroscopias e com as cirurgias com prótese. As vacinas no Brasil desenvolvem com Butantan e Fiocruz. A Índia começa uma política de saúde pública em massa, onde Gandhi tem um papel de líder nessa questão da população se cuidar e levar esse cuidado. O próprio Conselho da Índia é um modelo de vigilância integrada. Eu conheci esse modelo quando fui lá. Um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, gente, numa condição sanitária muito extrema, ainda pior do que o Brasil. É impressionante o que aquilo ali vivencia todos os dias. Tudo com a ideia de modelo de medicina universal, mas é muito difícil você entender como é que é o modelo cubano na prática, né? E tem uma questão de medicina assistida, assim, primordial, né? Que é a medicina primária para a população, mas a gente tem muito pouco dado de drogas e de vacinas desenvolvidas dentro de Cuba, que acaba não saindo da sua fronteira e que você não sabe até que ponto aquilo ali tem um impacto positivo ou não. Existia até clínicas, né, do pessoal que saía de Miami para se tratar em clínicas em Cuba, porque como não tinha registro médicos e não tinha acesso a algumas medicações que poderiam ter problema com o FDA e o CDC, lá em Cuba você não tem esse regimento, nem essa legislação. É algo que a gente precisa entender um pouco mais, ser mais transparente para entender o que é que realmente vem crescendo ali dentro. E a medicina chinesa, que ela saiu do tradicional e foi ocidentalizando, e hoje, tanto a China como a Índia são as grandes fornecedoras de biofarmacologia, né? Tecnologia de biosimilar e de biofarmacologia. Então, essa é uma frasezinha que eu fiz, né? Que enquanto a medicina europeia criava suas grandes escolas, outros países escreviam sua própria ciência. O Brasil descobriu parasita, Cuba construiu unidades universais de saúde e a Índia organizava vacinação em massa. A China extraía fármacos de suas raízes milenares. É hora de pensar da história da medicina como uma construção plural, interdependente e descolonizada. Nós já estávamos deixando de ser colônia para ser líderes de saúde. Outras culturas, como a medicina judaica, para quem leu o Físico e o Médico Judeu e Xamã, do Noah Gordon, vai entender muito do que é a medicina judaica. Os judeus tiveram um poder fantástico na questão cultural. Imagina que Avicena
em 1600, ele só aceitava árabe e judeu na sua escola, lá em Isfahan, no Irã. Só aceitava árabes e judeus. E era a maior escola do mundo, né? Avicena em si, um dos maiores médicos da humanidade, e que ensinou muitos, caiu sobre a peste negra, Avicena. E a formação da Ásia Menor e Europeia cresceu muito com os judeus. E nós temos judeus que foram responsáveis pela teoria da imunidade da quimioterapia, as vacinas contra a poliomielite, a neurocientista Montocini, né, que foi Nobel em 1986, e teve a questão do Holocausto, que fez com que os judeus se concentrassem nos Estados Unidos, em Nova York, em Israel e parte na América Latina, né? Você tem centros hospitalares que, como Albert Einstein e outros, que têm uma força judaica muito grande, e a própria Hadassah e o Sheba Medical Center lá em Israel, que hoje são grandes centros de saúde no mundo todo e de referência. A própria medicina persa, que tinha uma força muito grande grega dentro dela e tinha um papel da fitoterapia, era quando teve a entrada das questões médicas ocidentais pelas reformas do chá, foi fantástico. Ela teve uma modernização muito grande, ela se tornou uma escola muito respeitada em Teherã, mas em 79 os malucos resolveram tomar o poder, fazer uma revolução socialista maluca, desculpa, uma revolução islâmica naquele abril vermelho maluca, e resolve que na cabeça deles a mulher perde os poderes, eles têm que viver na guerra, tem que criar toda aquela situação do Ayatollah Khomeini, que ele investe muito em saúde, mas cria uma segregação entre homens e mulheres e outros povos assim absurda, e cria também um regime de terror interno, né? Infelizmente, o Irã, que era um dos maiores centros culturais do mundo, acaba tendo uma visão das mais retrocessas dentro da revolução do Ayatollah Khomeini. Ainda hoje é referência em uma série de áreas médicas. O próprio Império Otomano, quando caiu, ele se dividiu e, inicialmente, Síria e Líbano, que eram colônias francesas, chegaram a se desenvolver, mas onde a França colocou muita mão, acabou entrando em guerra civil, né? À toa que Síria e Líbano venciam o que passa hoje, e há uma grande mudança do fluxo de pessoas para dentro de Paris hoje e de outras cidades francesas que fugiram dessas guerras, né? Então, ao contrário de países que foram colonizados pela Inglaterra, como a Arábia Saudita, você que teve um desenvolvimento maior e uma estabilidade maior, aqui você está falando de locais que tiveram que ter muito saída de grandes pensadores, né, de grandes médicos. O próprio Iraque tinha grandes hospitais, mas muita gente acabou emigrando com a tempestade do deserto 1 e 2 e depois com a queda do regime. E outras áreas médicas ainda são de referência hoje. A Arábia Saudita hoje e Emirados Árabes Unidos, Bahrein, são países hoje de liderança médica e que tem grande investimento, inclusive brasileiro. Então, o século XX trouxe muita coisa para a gente com relação à qualidade da medicina, né? A medicina cresceu muito, né, no século XX e também eticamente, também com o Código de Nuremberg, a gente conseguiu eticamente crescer bastante. No Brasil, o auge é o nascimento do SUS em 1988, na nova Constituição Brasileira. O SUS ainda no início, precisando das suas normas operacionais básicas, ainda muito distante da sua universalidade e integralidade. Hoje, mais amplo, mais extenso, mas ainda muito mal regido, né? Então, nós temos uma distribuição de renda e um gasto de dinheiro e de corrupção que acaba interferindo muito na qualidade do SUS. Apesar do NIH americano, que não é universal, e apesar do NHS britânico, que é universal, mas é muito congelado, nós temos assim nuances. Não existe um sistema de saúde perfeito no mundo, até porque se existisse, todo mundo estava seguindo ele. O século XX também nasceu a OMS e a ONU. Eu me lembro de uma frase que um amigo meu falou durante a pandemia, que ele dizia assim: a ONU é um ótimo órgão para tempos de paz, assim como a OMS é um ótimo órgão para tempos de saúde. É só ver uma pandemia que tudo vira uma confusão. E é muito difícil você reger
mundo tão heterogêneo como o nosso, com África, Europa, Estados Unidos e Brasil, e mesmo dentro do Brasil, a heterogeneidade é na diferença de uma rua, né? Você vai pegar um hospital de péssima qualidade do SUS e uma rua depois você vai pegar um privado de altíssima qualidade, que é separado por grupos populacionais a depender dos seus ganhos e da sua capacidade de entrada. E vem o século XXI. O século XXI agora, as Big Pharmas são as farmas de biotecnologia. E para falar do século XXI, tem um livro que eu gosto muito dele, que esse é um livro de referência, né, no Michael Porter, sobre o Repensando a Saúde. Ele fala o seguinte, gente, a saúde está ficando tão cara que eu não sei como eu vou pagar isso aqui. E aí ele pega todos os modelos de saúde do mundo, ele inclusive cita o SUS, o NIH e o NHS, e fala das suas vantagens e defeitos e de como você pode encontrar um equilíbrio do que eles chamam de soma positiva, né? Ou seja, soma positiva é aquela situação em que o hospital ganha, o médico que assistiu o paciente ganha e o paciente teve benefício. Então, todo mundo sai ganhando de alguma forma. É bem interessante porque agora, com o século XXI, a tecnologia está tirando aquela medicina que a gente tinha, que era aquela medicina profunda, para uma medicina agora mais de códigos, de algoritmos, né? Então, o melhor livro hoje que a gente tem de Deep Medicine tem sido esse do Eric Topol, falando de tecnologia, de conceito de medicina nos dias atuais. Aqui, as vacinas que estão sendo desenvolvidas, né, tem muita vacina nova chegando agora. A cirurgia agora virou robô, né? Cirurgia de precisão, você pega um Da Vinci desse aí, olha quantos braços dentro do paciente para fazer uma assistência cirúrgica. Às vezes o cirurgião não está nem na sala, ele está a 1.000 quilômetros de distância fazendo todo o suporte dessa cirurgia para o paciente. Olha como muda as coisas no século, né? A dor, agora você pode fazer um controle digital, uma cirurgia sem dor, uma cirurgia minimamente invasiva, né? Quando na verdade no século XIX a gente estava falando ali de dieta e clorofórmio. Órtese e prótese também, né? Hoje em dia você imprime uma prótese para a sua situação e não mais adapta prótese de quadril. Imagens, né? Imagina, olha, Röntgen fez o raio-x em 1896. Hoje em dia, a gente faz neuronavegação em 3D, faz aumento de realidade. É impressionante o que mudou, né? Cirurgia minimamente invasiva nem se fala. E a bioengenharia. Os enxertos estão virando agora engenharia de tecido para até neurointegração, né? Constituição do nervo hoje em dia, a gente já está falando sobre isso. Olha só a confusão agora sobre as terapias genéticas e celulares aprovadas pelo FDA nesse século. Olha quanta coisa veio de droga esse século. E drogas, assim, ó, hematológico, mais da metade. Hematologia e oncologia foi reescrito nos últimos 20 anos. Se você pegar um médico que não se atualizou nos últimos 20, 25 anos em oncologia e hematologia, ele não tem condições de tratar nenhum paciente. Nenhum. Até doenças como neurologia, ó, já temos várias imunobiológicas, células. Aqui, o Zolgensma. Essa droga custa 11 milhões de reais. Dermatológico agora, tem aquelas doenças dermatológicas clássicas, crônicas, também de terapias. Nós estamos falando da cura da anemia falciforme, né? A cura da anemia falciforme. Tudo isso agora com essas medicações que têm um custo muito elevado, mas que trazem uma mudança de paradigma, como as CAR T-cells. CAR T-cell vai ser o fim do transplante. Você pega uma célula sua, um linfócito T, cadê a CAR-T? Pega um linfócito T, eu boto no linfócito T um CD para matar o câncer, e ele reconhece o câncer, mata o câncer sem atacar a pessoa. Então, hoje, um CAR-T-cell custa em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e um KNK, que é mais específico, custa em torno de 8 milhões. Mas você tem cura de lúpus por essas terapias. Você agora tem cura de doenças autoimunes usando essas terapias. Você tem tratamento de cânceres como mieloma múltiplo, linfócito B e LLC com essas terapias. Você tem agora LLA de difícil controle
fazendo blinatumomab, que é um anti-CD19, usando bicho específico, que também faz parte dessa terapia. Então, assim, é brutal a diferença. Olha aqui, nos últimos 15 anos, as novas terapias oncológicas, aqui são 150 novas drogas oncológicas separadas por classe, cada classe com novas drogas. Essa classe aqui temos 6 novas drogas. Essa classe aqui temos 7 novas drogas. Olha só o que revolucionou a oncologia nos últimos anos. É impressionante o que tem acontecido na revolução dos imunobiológicos. Hoje, nós temos no Brasil 500 imunobiológicos, na Europa 2.000 e em desenvolvimento 5.000. É impressionante o que vem crescendo. Nós temos mais drogas descobertas nos últimos 10 anos do que no século passado inteiro. As conclusões do século XXI, né? Nós estamos vivendo a epistemologia médica contemporânea. É a medicina baseada em evidência versus a medicina centrada na pessoa, que é o que a gente chama de medicina de precisão. Agora a gente precisa, cada vez mais, individualizar o tratamento do nosso paciente a depender do contexto epidemiológico e genético que ele vivencia. E aí você tem uma crítica às padronizações ao dogmatismo, por quê? Porque o guideline vai pegar 80%, e os outros 20%, eu faço o quê? Agora, eu não posso destruir os outros 20% destruir os 80% baseado só nos 20%. Então, tem também aquele pessoal que quer desconstruir tudo que já foi montado até hoje, não adianta. Os transplantes agora, a gente vai ter agora, como é que eu posso dizer? Fazendas de porcos geneticamente modificados. Eu vou pegar um porco, que ele vai ter o meu gene, vou criar esse porco e tal, e depois vou pegar o coração, o rim dele e passar para mim. Ah, eu tenho um coração doente, eu vou criar um porquinho, vou deixar ele crescer. Porque a turma fala, por que não faz de um macaco que geneticamente é mais perto do ser humano? Não se cria macaco tão rápido como se cria porco. Então, se você fizer uma fazenda de porco, você vai ter porco crescendo mais rápido e vai ter porco em maior quantidade, enquanto que macaco não. Então, já falamos isso de xenotransplante com o coração de porco foi feito já, rim de porco já foi feito também, mas já se fala em impressão 3D de tecidos, né, para poder fazer no ser humano. Bem Jornada das Estrelas. As cirurgias robóticas vieram para ficar e vão ser cada vez mais minimamente invasivas. Células-troncos estão sendo desenvolvidas agora com os bios específicos. E nós sabemos, assim, que hoje, no Brasil, a gente ainda vivencia não só as crises sanitárias, o mundo vivenciou a Covid-19, mas, infelizmente, a gente ainda tem bolsões de malária, bolsões de febre amarela. Nós somos um país que, infelizmente, nós somos alastrados pelas arboviroses, devido a essa questão habitacional, populacional nossa, que é muito ruim, por causa da questão política e de corrupção. A gente tem a crise também de toda a questão dos índios, né, que são desassistidos. Veja agora com a crise Yanomami recente. E sem falar que o HR, o Hospital da Restauração, é hoje, sempre foi, o doutor Yutaí é o maior testemunha disso, a gente vive uma medicina de guerra todos os dias, seja por arma branca, seja arma de fogo, seja acidente por moto. Nós temos atendimento de trauma maior do que países em guerra. E para concluir o pensamento, a França, que era o berço da clínica e da filosofia, ela perdeu seu protagonismo nesses 2 séculos, mas ainda se mantém como centro ético e epistemológico. Já a Alemanha, ela desenvolveu muito a questão, principalmente das big pharmas, e hoje ela trabalha bem mais com foco na precisão e de objetividade. O Reino Unido, eu acho que na questão de atenção primária com o NHS, ela é uma referência em política de saúde no mundo como um todo, é um grande desafio, tem seus defeitos também. Já os Estados Unidos, muita tecnologia, mas muito caro. E alguém tem que pagar a conta, eles não conseguem pagar a conta de todo mundo, mesmo com o Obamacare foi um fracasso, assim, com relação a tentar universalizar a saúde, eles estão passando por um processo de tentar entender como vão conseguir entregar esse resultado melhor. E a gente precisa entender mais o que vai ser a transformação, tanto do Brasil como do mundo, na medicina de precisão e a biomolecular. E aqui eu juntei Koch, Pasteur, Chagas, para a gente conversar que cada uma dessas escolas representou um modo distinto de conhecer o corpo humano.
Os franceses ouviram e escutaram, os alemães testaram e manipularam, os britânicos contaram e higienizaram, os americanos padronizaram e escalaram. E o futuro da medicina talvez não seja escolher entre elas, mas integrá-las em uma epistemologia plural, crítica e centrada no cuidado ético. Acho que foi. Deixa eu. Vocês estão me ouvindo? Tô pegando um eco de alguém aí, mas agora parou o eco. Ainda está o eco. Deixa eu ver aqui, que parece que o eco é meu aqui. Como é que eu faço para parar isso? Só um pouquinho, viu? Tem outro microfone aqui. Bom, deixa eu ver se eu... Ainda está, professor. Pronto. Ah, Mas que linda palestra, não é? Eu fico muito feliz, sabe, Felipe? E, sobretudo, porque Hildo está aí, Gisélia está aí, meu amigo Otacílio, que há muito tempo não vejo, está aí escutando sua palestra, Otacílio, não é? Que foi um colega, ele se formou depois de mim. E tem uma pessoa que eu não conheço, tá? É Francelise, não sei se você conhece. a minha orientadora. Olha só. Minha orientadora do doutorado. Nada. Aqui para me cobrar, para saber se eu estou fazendo. Seja bem-vinda, Francelise. Você tem um orientando de ouro, viu? Olha, eu fiquei muito feliz porque você citou uma série de coisas. Você tem várias maneiras da gente abordar um assunto e você abordou levando em conta as diferentes escolas, americana, francesa, inglesa, enfim, e além do aspecto histórico e tal. Eu fiquei muito feliz porque você citou um mestre para mim, não é, que é a Avicena, né? Eu li o Físico, viu? Eu li as 600 e poucas páginas daquele livro, que é uma beleza. É melhor do que o filme, mas o filme também não deixa de ser bom, não, viu? Eu gostei. Eu acho que os médicos deveriam assistir aquele filme. Eu fiz um comentário sobre esse filme. Me pediram para fazer, eu fiz um comentário sobre a Avicena, por isso que eu lhe perguntei, a gente comentou logo no início, porque embora tenha vindo bem antes, né, os árabes foram importantíssimos, né, na formação da medicina ocidental séria, né? Então, naquela época, eles eram muito diferentes do que são hoje, né? Mas, enfim, um ponto que eu quero lembrar você é que quando você mostrou os livros aí, sabe, Felipe, aí, não, o menino está pedindo para você botar depois as referências para mandar, porque não deu para ver, sabe? Eu tenho um aqui. A tecnologia das imagens, como ficou embaçado, o contrário. Aí você, por favor, bota. Eu gosto de falar muito, mas eu vou parar um pouco para poder os outros falarem, mas eu queria deixar algumas questões, né, que eu considero interessantes, né? Você já falou assim, mas você poderia talvez falar um pouco mais. Por exemplo, como a epistemologia contribuiu para a transição da medicina baseada em autoridade para a medicina baseada em evidências, a partir do século XIX. Eu me lembro muito bem de Claude Bernard. Aliás, quem me fez conhecer Claude Bernard foi a doutora Anaíde, né? Então, ela conseguiu, não sei como, os cadernos de Claude Bernard, entendeu? Umas cópias dos cadernos dele. Então, foi a tentativa, né, de mostrar a medicina de uma forma mais científica, né? Isso foi nesse século XIX, né? Ele era, além de médico, ele era filósofo, né, do Collège de France, né? Geralmente, né, a tendência
claro que alguns são brilhantes, mas a tendência é o médico culto, né? Ele termina enveredando nessa área da, da filosofia, sobretudo na epistemologia, né? Ele fez a questão dos venenos com curare, ele foi um dos franceses que ia muito para laboratório, né? Isso. E depois o ciclo de Core foi baseado em uma descoberta dele, que é aquele ciclo da gliconeogênese, né? Ele que tinha montado isso na época, ninguém conseguia comprovar e tal. Ele, como todo grande pensador, foi mais reconhecido depois que morre do que quando estava vivo, né? Porque ele era de uma ele não era, ele era meio contrário ao que Pasteur trabalhava na época, mas ele era extremamente, ele foi antes de Pasteur, né? Foi. Ele era extremamente respeitado e ele tinha um pouco de influência alemã que deixava o pessoal um pouco incomodado, mas é indiscutível a produção dele, que muitas das coisas que ele discutiu foi provado depois da morte dele. Ciclo de Core, até uma questão do ciclo de Krebs é baseado no ciclo de Core também, ele foi citado, né, quando Krebs fez o ciclo dele. Então, a gente tem... Foi o meu celular que tocou. A gente tem muito impacto dele aí no... Certamente. Foi um dos grandes. Na França, sem dúvida, eu acho que foi o que mais fez experiência. É um dos grandes cientistas da história da França, que tem vários, né, muitos, né, e muitos importantes. Mas eu vou passar logo para a segunda questão, quais foram os impactos epistemológicos da medicina, da biomedicina no século XX sobre a compreensão do corpo e da doença, né? Aí foi muito interessante, porque você tocou num assunto aí, foi uma transição, né? A biomedicina reduziu o corpo a um objeto analisável em partes, mas aí depois veio digamos, aquela ideia biopsicossocial, quer dizer, que outras influências, não é? Que realmente contribuíram muito para o avanço vamos dizer assim, da epistemologia médica, né? E por fim, aí é interessante a gente falar, porque a gente está num mundo muito influenciado por isso tudo, né? Como a epistemologia contemporânea tem contribuído para os debates sobre medicina personalizada, algoritmos e inteligência artificial nesse século XXI, não é? Eu vejo um impacto enorme disso tudo sobre e é preciso ter muito cuidado. Eu acho que é um dos grandes debates que a gente tem lá no Instituto, né, Pernambucano de Medicina, né? Essa influência, né, que às vezes é perniciosa, mas às vezes é também, se bem com todo avanço, ele tem os dois lados, né? Bem, fica por aqui. O século XXI vai ser assim, daqui a uns anos, já vai ter o nosso código genético lá, nós vamos chegar no hospital, já vai saber quais são os genes que a gente tem risco de desenvolver doença, que a gente tem que fazer segmento, e vai existir também uma revolução biofarmacológica, de se fazer drogas que sejam melhor para você, com menos efeitos colaterais e mais voltados. O CAR-T já é isso. O CAR-T é pegar seu código genético, sua célula CD, seus linfócitos, modificar ele para atacar a doença e não atacar você. A cura do HIV está aí, a cura do câncer está aí. Né? Desenvolver linfócitos, tipo, já existe hoje linfócitos sem o CCR5 que impede a pessoa de contrair o vírus HIV. Impede de você adquirir o vírus HIV. Então, isso é natural que, com o tempo, isso vai acontecer e vai aumentar essa situação. Né? Nós vamos ter drogas que vão ser voltadas para nós. Esse hipertensivo é o melhor para você. Por quê? Porque sabe que você tem uma sensibilidade maior a essas moléculas e que você tem a sua hipertensão é muito mais relacionada a esse receptor do que a esse. Então, por isso que essa droga é melhor.
Isso é uma coisa que vai ser natural. Com certeza. Eu queria pontuar aqui que nós estamos sendo assistidos por Guido também. Guido está aqui presente, viu? Estou vendo ele aqui. Enfim, eu deixo para você essas questões que concernem aos três séculos que eu lhe falei, né? Então você pode respondê-las como você bem entender. Depois Essa questão da da biomedicina, nossa, imagina, Pasteur fez com que a biomedicina nascesse dos pescoços de cisne, né? E isso foi, sem a biomedicina, nenhuma dessas vacinas teria sido desenvolvida na velocidade que foi. E sem a biomedicina, nós não teríamos feito os soros convalescentes, os processos de imunoglobulina que envolveram o enfrentamento da gripe espanhola, né? Tudo isso veio do trabalho da biomedicina nessa questão. Outro avanço que eu vejo hoje é que com o tratamento, acho que a biomedicina vai crescer muito com essa questão da individualização do tratamento. Ela vai fazer parte do desenvolvimento dessas medicações específicas também, do diagnóstico e do desenvolvimento das medicações, assim como o farmacêutico clínico. O farmacêutico clínico vai ter um papel no século XXI muito mais preponderante, ao contrário do boticário do século XIX. certamente. Eu vou deixar, então, Joaci fazer o questionamento dele. Mas eu queria pontuar uma coisa. Quando você fala do Pasteur, me dá uma alegria muito grande. Eu sou um estagiário do Instituto Pasteur, né? Eu trabalhei lá durante algum tempo. E quando você é muito bonito ver isso que é um pouco europeu, né? Eles preservam a história ao lado no mesmo campus, né? Dizer assim, do instituto, você tem o Museu Pasteur, que preserva, né, a história de Pasteur. E é muito bonito isso. E aí a gente sempre lembrar que um dos doadores do Instituto Pasteur foi Dom Pedro II, que era que foi um dos brasileiros mais notáveis que a gente teve, né? Mas, bom, enfim, eu vou deixar Joaci, pode fazer a sua pergunta, viu? Ah, boa. Vou responder a primeira, qualquer coisa você me lembra de novo. Tem uma diferença muito grande do SUS para o NHS. O NHS, ele é muito engessado, ele faz protocolos mesmo para a população. É uma coisa assim, o protocolo funciona. Então, você tem uma universalidade lá, o paciente consegue fazer os exames, consegue seguir o trajeto. O Brasil, a universalidade é muito travada. Eu vou lhe dar um exemplo. Para o paciente que já está, para você ter acesso hoje a um tratamento quimioterápico pelo SUS, você tem que ter uma biópsia confirmando isso. Para você conseguir fazer essa biópsia no SUS,
É um pesadelo. Para você que é de Salgueiro, conseguir fazer essa biópsia pelo SUS é pior ainda. Para você que é de Mirandiba, mais para baixo um pouquinho, conseguir fazer essa biópsia é pior ainda. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é muito travado na sua universalidade quando a gente fala de medicina de ponta. Porque muitas vezes o cara tem que pagar do seu bolso para fazer um exame para comprovar que tem um câncer para ter direito a ter o quimioterápico. E mesmo quando ele tem a disponibilidade do quimioterápico, o quimioterápico que é dado para ele não é o melhor que tem, é o que se tem no SUS. Então, não necessariamente é o melhor que tem. Por exemplo, leucemia mieloide aguda, você tem um esquema com 3+7, que é um esquema clássico, extremamente tóxico, e hoje em dia você já tem drogas como venetoclax, que quem vai para o privado faz como primeira escolha o venetoclax. Para esse paciente, o Brasil não está dando o melhor para ele. Para esse paciente, ele espera, o paciente sofre muito nas intercorrências da droga, e ele tem que judicializar para poder ter direito à mesma medicação que no privado tem. Ele tem que dar errado em uma medicação para poder fazer a que deveria. Isso é um problema de entrada no sistema, que, por exemplo, o sistema inglês não tem. O sistema inglês, a entrada no sistema, funciona bem. Agora, se você tiver uma leucemia mieloide aguda e lá o esquema for 3+7, é 3+7. E não adianta judicializar para venetoclax. Vai ser 3+7. Não respondeu, aí vai ter uma segunda linha que eles já definiram, é o esquema flag. Não respondeu, aí vai para o esquema com venetoclax que eu vi VALIA. Eles são muito sistemáticos nisso aí. Esse. Depois do VALIA, tem o que fazer? Não tem. Ele tira o time de campo, assim, nessa ideia de que também o paciente não tem resposta ao que tem de esquema proposto para ele, sabe? Veja no sistema holandês. Eu vou lhe dar o melhor comparativo que eu vejo isso é o sistema holandês. Eu fiquei uma época em Nijmegen, na Holanda, pagando cadeiras de mestrado. E fiquei lá no centro de micologia e fiquei no hospital. O médico só ficava no hospital até às 17 horas. Não tinha médico no hospital das 17 horas às 7 horas da manhã. Não tinha médico na UTI das 17 horas às 7 horas da manhã. Se houvesse alguma intervenção, alguma intercorrência, você tem que chamar o médico que ficava no hospital para ele ir lá atender. Mas o que é que isso significa? Aí você pensa assim, putz, que absurdo, não tem médico aqui na UTI e tal. Aí você vai lá, é uma enfermeira por paciente e um fisioterapeuta por 2 pacientes, dando suporte. Então, você numa UTI de 10 leitos, você tinha 10 enfermeiros e 5 fisioterapeutas prestando serviço. Aí o cara olha para o brasileiro e diz: e como é aí? Eu digo: não, aqui é um médico para 10 pacientes, um enfermeiro para 10 pacientes e um físico para 10 pacientes. Aí o cara fica horrorizado. Como assim? Como é que o cara consegue dar suporte a 10 pacientes de UTI só tendo um profissional de cada? Ah, mas a gente tem 5 técnicos. Sim, meu amigo, mas aqui são 10 enfermeiras. Juntando tu, enfermeira e 5 técnicos, dá 6 pessoas. A tua equipe tem 8, a minha equipe tem 18, 17. A diferença é total. E realmente eles estão certos. A qualidade do serviço que eles prestam e a qualidade de formação que eles têm dentro desse serviço, da sua equipe multidisciplinar, tem um impacto muito grande. Então, quando a gente olha assim o contexto do que é o SUS, do que é o NHS, do que é o NIH, cada um tem sua particularidade, tem suas vantagens e desvantagens. Mas a verdade mesmo é que nós temos uma grande dificuldade com a integralidade do SUS e com o acesso. É como ele disse, para o cara chegar com uma biópsia na mão, poder. Imagine quantas e quantas vezes, por exemplo, o Dr. Hildo operou um câncer de crânio, chegou lá, era outra coisa. Era um criptocoma, era por quê? Porque não tinha como fazer biópsia daquela região, faz o procedimento, diminui o edema, retira. Quando vê, era outra coisa. Era outra realidade. Por quê? Porque é dificuldade de acesso. Imagina quantos pacientes hoje tem na fila para fazer cirurgia ortopédica no SUS. Quantos pacientes hoje têm que fazer exame de endoscopia para biópsia para detectar câncer de estômago? Quantos pacientes estão fazendo endoscopia sem necessidade para uma azia, para um refluxo, para uma coisa dessa?
e que acaba tirando a vez de um paciente que tem uma neoplasia e acaba postergando o tratamento dele. É isso o nosso problema, é da qualidade da nossa universalidade e da integralidade. A outra pergunta que você falou, olha, eu trabalhei na linha de frente da Covid-19 aqui no Oswaldo Cruz, né? A gente atendeu 4.500 pacientes que foram internados nos 3 anos de pandemia que ficamos responsáveis. Eu era o chefe da triagem na época e fiquei auxiliando toda essa questão. Fizemos o protocolo Solidarity, fizemos o protocolo do tocilizumab aqui, fizemos 3 estudos clínicos amplos na época, fizemos o estudo do plasma convalescente também. A Covid, ela é eu vejo o Brasil, a Covid só mostrou que o Brasil ainda é um grande palco de extremismo, né? Ainda é de extremismo, eu digo, de pensamentos. Tinha gente torcendo a favor e contra para prejudicar determinadas figuras, né? E isso é uma pena, porque como país nós fomos um fracasso. Isso, como aquela ideia de de se juntar e criar força, eu acho que a gente só mais se segregou. Porque quando acabou a gripe espanhola mostrou para o mundo que o mundo precisava ser um lugar melhor. Acabou a Primeira Guerra Mundial, estava se refazendo o Oriente Médio, nasceu a Copa do Mundo, veio a primeira Olimpíada com a pomba branca da paz, com as bandeiras, com os 5 anéis olímpicos, mostrando a união dos povos. Veio todo aquele conceito de que a humanidade precisava se redescobrir e se redesenhar, mas 15 anos depois caiu na mão de Hitler e toda a confusão começou e a gente vem vivenciando desde então, seja com Hitler, seja com a Guerra Fria, ou seja com todo o contexto político que vem em pólvora pré e pós-pandemia. Esses últimos 100 anos aí depois da gripe espanhola, acho que a gente como como povo tem sido um verdadeiro fracasso. É, Muito obrigado, professor. A obrigado. próxima pessoa a perguntar é Tainá Albuquerque. Ok. Oi, boa tarde. Desculpa a minha ignorância, é porque eu não sou da área de saúde, certo? Eu sou arquiteta e estou fazendo mestrado em desenvolvimento urbano com o tema espaços hospitalares no setor de oncologia pediátrica, certo? Na realidade, pensando na funcionalidade arquitetônica para os pacientes. Sendo que muito me interessa o assunto de oncologia, e quando o senhor pontuou aí sobre as questões dos últimos 20 anos, né, de como mudaram as coisas no setor de oncologia, e se a pessoa não estudar, o médico, né, não consegue atender o paciente, aí eu gostaria de ler um pouquinho mais sobre isso. Se o senhor poderia me enviar algum documento, não sei se um livro, um artigo, algo que eu pudesse estudar um pouquinho mais. Muito bom, Tainá, porque você sabe que hoje a arquitetura e engenharia tem muito a ver, né? Principalmente o paciente oncológico, você tem que ter filtro EPA, osmose de controle de água nos andares, né? Eu trabalho com isso no transplante da Oncoclínicas de Santa Joana, a gente produz salas que são hermeticamente fechadas com pressão positiva, com controle de água por osmose, para poder fazer com que aquela sala seja como se fosse uma bolha de proteção para o paciente oncológico, né, e oncohematológico, principalmente os neutropênicos. E isso é de extrema importância hoje em dia. Existem normas regulamentadoras com relação a isso, existem documentos. E você sabe que quando o Hospital Dom Pedro II foi feito aqui em Pernambuco, se você conhece o hospital, não, ele tem uns janelões bonitos assim, e ele é formato de U, e tem um centro com um espelho d'água. Não sei se você já conheceu lá. Ele foi feito para que o vento viesse em direção ao mar, em contrário ao hospital, para os pacientes que tivessem doença respiratória ficassem no final do hospital e o vento, quando corresse, levasse o vírus para fora, a tuberculose para fora, sem infectar os leitos da frente.
Como na época não existia antibiótico, não existia tratamento para isso, não Muito existia legal. terapêuticas, eles montaram a estrutura arquitetônica dele com o pé direito alto e a forma de fluxo de ar, foi a alternativa que eles tiveram para impedir que houvesse contágio dentro da estrutura hospitalar, né? Então veja só o que a arquitetura já está com a gente muito antes dos antibióticos, né? Já para isso. Muito legal, muito obrigada. Eu que falei para o professor Raul que, à medida que o senhor ia mostrando os livros, Eu vou fazer uma listinha de tudo que eu fiz. engraçado, eu acho que por conta desse aplicativo Deve ser. Mas eu Aí eu não consegui ver nenhum, e muito me interessa esse assunto. Se o senhor puder mandar bem, eu agradeço. eu tenho documentação com certeza com relação a isso. Eu vou ver se eu separo alguma coisa. E existe um livro, eu tenho esse livro, eu não sei, tá no meu Kindle, por isso que eu não estou vendo ele aqui. E tem um livro que é a história dos hospitais, que ele conta a história dos hospitais do século XVIII até os dias atuais e cita essas mudanças que tem com relação às doenças infecciosas. Vale a pena dar uma olhadinha nele. Eu vou procurar aqui, boto no grupo. Obrigada. Nada. Deixa eu. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Eu acho que Miriam queria fazer uma pergunta, não, Miriam? Ou não? Miriam? Oi, professor. Não levantei a mão, não. Acho que é algum engano. Porque eu tinha visto o nome aqui, tudo bem, mas No início. Felipe, olha só, eu estava querendo me lembrar o nome do arquiteto. Essa história do Pedro II, realmente ela é muito bonita, né? Lembra outras histórias também. A arquitetura tem muito a ver com, vamos dizer assim, com saúde, sabe, com um ambiente saudável. E aí a gente tem que se lembrar do nome de Bezerra Coutinho, sabe? Não foi da sua época, não, mas minha mãe fala de Bezerra Coutinho sempre que fala da faculdade. Minha mãe é uma fã de Bezerra Coutinho. Fomos todos, ela era minha colega. O engenheiro que fez o Pedro II é José Mamed Alves Ferreira. Isso. Ele fez o ginásio pernambucano. Isso, E eu não lembro qual, mas ele fez um dos cemitérios. Certo. Bem capaz de ter sido, não sei também. Não. Acho que foi Um dos cemitérios, não sei qual foi, mas ele foi o engenheiro do Pedro II. E foi do ginásio pernambucano também. Ginásio pernambucano também. Eu estudei no ginásio pernambucano, entendeu? Muita gente estudou lá. Veja só, aproveitando que não tem outras perguntas, eu vou fazer algumas só de provocação, assim, porque nós temos aí alguns estudantes médicos, né? E também de outras áreas. A disciplina ela é muito eclética, sabe, Felipe? Porque a ideia é dar uma visão transdisciplinar da ciência. Aí, nesse sentido, a gente abre, e aí sempre tem estudantes de várias áreas, de música, também de artes, entendeu? Da engenharia e várias áreas da saúde, bem, enfim. Então, nós temos agora 2 arquitetos. Não sei se um deles, geralmente, eu gosto de questionar que é uma cena. Mas eu queria, só para você dar a sua opinião, o que você considera interessante e particular no nosso Sistema Único de Saúde? O que você pensa sobre o sistema complementar de saúde no Brasil? Eu estou numa batalha danada com isso. E você é um médico que considera o SUS imprescindível nas condições do Brasil? Não, o SUS é indiscutível a conquista que o SUS é para o Brasil. O SUS é a prova cabal assim, do suporte, principalmente para a nossa população que mais necessita. O SUS é o alicerce que a gente tem até para poder fazer crescer a medicina complementar no Brasil. Ele é um baluarte, assim, um exemplo em que a gente tem que fortalecer o SUS todos os dias. Todos os dias. O problema do SUS é que ele é gerido por pessoas que não são as mais adequadas. Falta muita ingerência dentro do SUS.
o acesso ainda é um desafio muito grande. O SUS ainda é visto como um negócio para muitas prefeituras e não como uma necessidade. Eu acho que esse é o problema. A partir do momento que as prefeituras e o Estado veem o SUS como uma necessidade e não uma obrigatoriedade, naturalmente as coisas vão crescer. E existem problemas públicos no SUS que são muito relacionados ao problema social que a gente vivencia. Veja, o que a gente vivencia com trauma de moto é uma coisa que influencia o SUS diretamente. O que a gente vivencia com a pobreza extrema e com a dificuldade de acesso é aquele paciente que está no meu ambulatório, no interior de Pernambuco, que precisa ser visto por um neurologista, porque está tendo uma cefaleia e que piora de vez em quando. Tá? O cara tem um aneurisma lá de aorta que vai romper em algum momento, mas ele só vai chegar no especialista e, se chegar, no dia que romper, foi entubado, cair numa UTI, até que alguém faça o exame de imagem que tenha a definição do que aconteceu para ele ser operado, o quanto que se foi perdido. E o trabalho de prevenção não é somente dar remédio no posto, né? É ir de busca ativa em casa, daquele trabalho que é a equipe multidisciplinar. Agora, o projeto de Alma Ata era uma equipe completa, 500 pessoas no Canadá, numa comunidade, né? E aqui no Brasil, a atenção básica é uma equipe completa para 3 a 5 mil pessoas que vivenciam dentro de uma favela. O subdimensionamento do SUS é absurdo. Há necessidade de se interiorizar mais os médicos e muito mais de aumentar a demanda profissional dentro das comunidades para poder prevenir. E tem um papel não só preventivo na relação às doenças, mas também um papel preventivo social. Esse eu acho que é o maior legado e a maior importância do SUS. E aí tem um outro lado, que é a medicina de ponta do SUS, né? Eu trabalho no Oswaldo Cruz. Fazemos medicina de ponta dentro do Oswaldo Cruz, mesmo com todas as nossas dificuldades. Eu tenho um laboratório lá de fungo, por exemplo, que não existe nenhum canto no privado que tem lá, porque a gente brigou, puxa, faz pesquisa, puxa dinheiro de pesquisa, tal. Hoje a gente estava vendo que o laboratório de micologia gerou, no total de medicação, de tudo, 20 milhões nos últimos 8 anos. Mas toda vez que você vai sair para um congresso para trazer esses estudos, ou toda vez que você sai para apresentar seus trabalhos, a universidade faz uma confusão para você comprovar, para não perder as horas e ser descontado do seu salário. Eu fiz um texto ontem sobre o financiamento do ensino médico no SUS e no privado, do financiamento do ensino nosso como professor. O que é que a universidade investe depois de professor? Eu sei disso, é triste. É triste, mas é fato. É fato. Por isso que minha formação micológica foi toda fora do Brasil, fora de Pernambuco, porque dizia que em Pernambuco, eu escutei isso, não existia fungo no estado de Pernambuco. Eu digo, gente, eu estou atrapalhando tanto aqui, me deixa aqui sem fazer nada nesse ambulatório, paro de encher a paciência de vocês. Hoje, o ambulatório de micologia nosso é o segundo do Brasil, então, assim, natural que tinha fungo adoidado, mas não tinha ninguém para poder ficar fomentando isso. Como eu não tive formação de fungo na faculdade, porque não existia fungo no estado de Pernambuco, né? Então a gente tem que vir fora, vivenciar isso e tal. O doutor Gildo está aí, que foi uma pessoa que foi para a Inglaterra para fazer o experimento. O Hildo também foi para a Inglaterra aprender técnicas para poder trazer de volta para o Brasil. Aí eu fui para a Holanda e fui para a Espanha. Para a Espanha, quando a gente fez o imunobiológico. O primeiro do Brasil foi aqui no Oswaldo Cruz, o primeiro ambulatório biológico. E teve o de fungo, que foi o primeiro de Pernambuco, que a gente trouxe lá da Espanha. Então, sim, isso infelizmente, é o outro lado da moeda, né? Infelizmente, o SUS peca na formação dos seus profissionais. Apesar de ser nossa maior escola. É onde estão os pacientes. É onde a gente aprende. É verdade. É verdade. Sim, e a saúde complementar, o que você acha? Saúde complementar é uma necessidade dentro do Brasil. Existem várias saúdes complementares no Brasil. Entenda que existe a seguradora, existe o fee-for-service, existe a prestadora de serviço. É muito heterogêneo, mas é muito necessário. O que a gente traz de medicina de ponta hoje, inclusive o SUS paga muitas das medicinas de ponta,
para poder trazer saúde para 150, para 200 brasileiros. Né? Não tem como você ter hospitais públicos para poder reger uma população desse tamanho. A pandemia mostrou isso. E nós temos um parque tecnológico hoje muito avançado na medicina suplementar, principalmente no estado de Pernambuco. Nós temos aqui no estado de Pernambuco 4 robôs da 20 operando em atividade. Nós temos 2 Malditoff. A Holanda tinha um Malditoff para a Holanda toda. Eu estava na reunião quando eu fui na Mega, o ministro da Saúde estava lá para justificar o segundo Malditoff para a Holanda, para justificar, porque na Mega ficava no outro extremo de Amsterdã e que podia pegar uma populacional maior. Eu fico olhando assim, pensando no Brasil, né? Eu digo, meu Deus, olha a discussão. Ele vai comprar para poder... Essa é a discussão que a gente tinha lá, enquanto aqui no Brasil você tem 4 Malditoffs subutilizados, porque cada serviço tem um. Isso é triste também. Tudo isso não é integral, né? É. O problema da medicina complementar brasileira é que ela não é integralizada. Agora ela vem verticalizando, né? Ela vem verticalizando, é uma mudança de paradigma muito grande. Na verticalização, você deve ter, sim, um fortalecimento nessas situações. A pergunta certa é, no modelo brasileiro, isso vai fortalecer ou vai enfraquecer? Essa É. uma dúvida. Porque a impressão que a gente está tendo é que está piorando. A impressão que a gente está tendo. Parece que em 5 anos a gente fazia muito melhor do que a gente faz hoje. Mas, na verdade, ela está engessando. Acho que a impressão que eu tenho é que ela está engessando cada vez mais. E a gente tem uma fragilidade jurídica no Brasil muito grande. Muito grande. Eu digo isso porque minha filha mesmo faz tratamento na medicina complementar e fica o plano de saúde derruba o tratamento dela, volta, derruba. Isso. A gente vem nessa guerra há 8 anos com relação ao plano de saúde e a insegurança jurídica, porque em 8 anos não se resolveu ainda, né? Continua a gente brigando todos os dias. E está havendo uma cartelização da medicina complementar. Quer dizer, você tem um plano de saúde que compra todos os hospitais. Mas aí é a verticalização, né? É a verticalização, é o que isso. Eles estão verticalizando o sistema, mas aí, pela fragilidade jurídica, cada um faz suas regras, né? Eu não sei. Bom, enfim, eu sei que muita gente está sofrendo as consequências, principalmente os idosos, viu? E eu estou no meio deles. Crônica, quem tem doença crônica, quem trabalha nos extremos de idade, é uma vítima do processo. Porque a verticalização é que depois que você é derrubado, você não tem como entrar de volta. Querido, tem alguma outra pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Olha, Felipe, tinha, mas depois eu não vejo mais. Hildo. Boa tarde, Hildo. São pessoas que já dizem, mas deixa isso controle, isso do apenas faltou. Ontem mais ensino médio e serviço no Brasil são duas coisas extremamente difíceis hoje. E para que você consiga programá-los bem, o grande problema é que, além da dificuldade de ser um país imenso, com várias características diferentes, existe, como o Felipe bem disse, existem vários players no processo, e isso dificulta. Desde lá embaixo, e até lá em cima, quando essa insegurança jurídica, nós temos 11 pessoas hoje decidindo o que é bom, o que é ruim para o Brasil hoje. Eu acho que isso complica o planejamento. Há muitos anos eu escrevi aquele que não para de sonhar nunca envelhece, mas eu estou começando a me sentir velho, porque é difícil a gente tentar ajudar esse país. Nesse voo supersônico, eu concordo com você, Raul, eu li o Físico e vi o filme, são ambos bons, e eu estive naquela praça em Isfahan, naquela cidade, e onde
naquela mesquita onde o consultório de Avicena era. Realmente, junto, se olhava do filme, se via a mesquita. Eu estive naquela mesquita. E, realmente, a gente pensa na civilização judaico-cristã ocidental, a gente pensa que tudo começou com o Renascimento, mas tudo estava lá dentro já. Os árabes já tinham, a Avicena já tinha, e a Avicena e muitos outros, a Avicena é o mais famoso, mas muitos outros já tinham colocado, lamentavelmente, uma boa parte dos escritos foram perdidos com o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Mas, realmente, a gente tem que, naquela época, cultuar os bons árabes daquela época. Voltando a mim, eu só poderia dizer que eu sempre digo, com o meu bordão, que o SUS é o maior instrumento de inclusão social desde o advento do salário mínimo em 1934. Agora, ele foi belíssimamente planejado, mas foi mal organizado, ele não é profissionalmente gerido e, às vezes, gerido por pessoas inapropriadas, para dizer o melhor. Eu acho o seguinte, que, devido à situação se saindo lá do regime militar, o SUS nasceu muito engessado. Eu acho que, porque essa conta a gente tem que planejar muito bem. Claro que a vida não tem preço, mas a saúde tem um custo muito grande. A gente tem que planejar bem. A gente não pode desperdiçar dinheiro, a gente não pode desperdiçar tempo. Eu me lembro bem que eu trabalhei na Inglaterra como funcionário da rainha, eu pagava imposto, e eu trabalhei no auge do serviço público inglês, do britânico, que, imagine, 73, 76, o NHS foi fundado, o ministro da Saúde, interessante que, lembrem-se que depois da guerra, 2 ou 3 meses depois, houve uma eleição e Churchill perdeu a eleição, né, para Clement Attlee, que era o ministro trabalhista. Eu perguntei ao meu chefe, que era nitidamente um conservador, perguntei, e vocês, o Churchill ganhou a eleição e vocês 3 meses depois derrubam ele? Ele disse que ele não fez mais nada do que a obrigação dele, estava sendo pago para isso, né? E, na verdade, essa é a beleza da política britânica, pelo menos naquela época. E o Aneurin Bevan, que era o ministro da Saúde, ele teve uma dificuldade muito grande para conseguir, eram muitos interesses também naquela época, o médico não queria perder a sua oportunidade de ganhar dinheiro, etc. E ele teve de como os ingleses dizem, de compromise, ou seja, ele permitiu que os médicos ingleses pudessem atender seus doentes privados dentro do hospital. Isso manteria os médicos dentro do hospital e haveria uma monetização extra, haveria uma entrada de dinheiro maior. Isso eu tentei fazer aqui. Na verdade, era o seguinte, pelo menos na minha área, a pessoa tinha um contrato que chamava-se 9 sessões, ou seja, era de segunda a quinta, 2 cada, a sexta uma sessão, ele podia trabalhar, ver seus doentes, operar seus doentes, uma sessão da sexta de tarde, digamos, no sábado de manhã. E que a gente fazia, às vezes, ele operava no fim de semana, seus doentes privados. E, com isso, manteria o médico dentro do hospital mais tempo e haveria uma interação maior e haveria mais um aporte de dinheiro. Eu tentei isso quando o SUS estava sendo implantado e eu tive muita dificuldade. Esse é o grande problema da politização da saúde. Devia ser um projeto de Estado, não um projeto de governo, né? Tinha que ser, o ensino médico tinha que ser um projeto de Estado. É isso que a gente perde, começa a perder. Eu parabenizo vocês estarem na luta, mas a gente começa a perder a esperança, porque parece que não há um sentimento aqui de tentar ajudar o país. Todo mundo tem um interesse mesquinho, transitório, aqui ou acolá, às vezes com as coisas mais subreptícias possíveis. Eu estou com muita pena desse país, sabe? Eu concordo com o Felipe. A gente não é um país, a gente nem é uma etnia, é um grupo de pessoas que falam a mesma língua, lamentavelmente. E eu fui um sujeito que vim para cá para achar que desculpa essa catástrofe, que eu podia ajudar esse país, mas a gente luta e a coisa não sai do canto, né? Então, eu comecei a tentar conversar com as lideranças sindicais, era um tempo muito polemizado, né? Saía constituinte e um líder sindical vai me dizer, não, porque você, se botar um doente privado, você vai
o preterido então ser privado, ele pertence ao sistema de saúde. Então, a gente não tem mais dinheiro dentro do sistema. Você vê um paciente chega e fazer uma cirurgia para a doença de Parkinson, o convênio não concorda, ele vem para o SUS e a gente faz. E a gente recebe uma taxa quando o convênio está ganhando rios de dinheiro. Então, isso teria que ser colocado. Agora, dessas companhias é muito grande, o dos bancos é muito grande. É preciso que os nossos legisladores tenham um compromisso social, nacional e patriótico, né? Então, veja, o que se perde dinheiro, a gente poderia ganhar dinheiro dentro do SUS e reverter isso em benefício da população, né? Então, é essa coisa louca que nós, esse serviço esquizofrênico que a gente vive, que é difícil a gente poder controlar e melhorar, não é? Porque é tanta dificuldade. E agora, novos players, né? Você tem uma organização do seu serviço, daqui a pouco chega uma ordem do juiz, manda fazer, depois vem a procuradoria, manda fazer. Nós não temos defesa, às vezes. Então, deixa a gente quase que desesperado, sabe, Raul? Quase que desesperado. É muito triste a gente ver a situação do Brasil. A gente entra nesse país, vê para fazer alguma coisa, e a gente vê as pessoas em cima da gente. Há melhoras, claro que há melhoras, mas não na velocidade que o SUS ajudou muito. Eu, quando cheguei, eu botava do meu bolso clipes de aneurisma para operar os pacientes. A gente tem mais condições hoje, mas de forma ainda é uma coisa pontual, o serviço aqui, a coisa não funciona. E só para terminar, os gélios, eu vim de uma época, eu só queria dar 2 pontos que eu acho que houve, pelo menos no século XX, a melhoria, ou teve um impacto extremamente positivo na medicina, pelo menos. Primeiro, foi o descobrimento da penicilina. Acho que a penicilina foi um divisor de águas. Antes disso, a gente tinha quase que a medicina tipo panaceia, né? E uma outra coisa também na imagem foi descoberta da tomografia, com tomografia todas as imaginologia. Claro, começou com Röntgen em 1895. Mas, então, é uma dificuldade muito grande. Agora, só para terminar novamente, essa medicina baseada em evidência, novamente engessa, e eu acho que é baseada em evidência, mas fundamentalmente focada na pessoa. Tá entendendo? É isso que nós estamos esquecendo. IA, robô, plataformas, a gente tem, e aí vem a minha formação osleriana. Eu cresci na Universidade de Oxford, que Osler foi a figura maior da implantação. Pegue no doente, dizia ele está dizendo o diagnóstico. Se você pegar no doente, essa relação difícil médico e paciente que está acontecendo hoje, é porque o médico não pega no doente, não conhece o nome do doente, não conhece o nome da esposa do doente. Não é? Então, nós vivemos uma crise, e que essa é uma crise muito triste, e no fim da vida a gente dá uma olhada agora. A Oasis, e um desses Oasis é a figura querida de Felipe Nolasco. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o desafio, não é? E eu sempre fico muito feliz de ouvir, de ler, né? Os debates lá no Instituto, sabe? E Felipe sempre... eu fiquei mais contente ainda, porque ele é filho de uma colega minha de turma. Quando eu vi o Proasca ali, Felipe, eu não sabia, né? Depois eu estamos vendo. Eu nem encontrei ela na faculdade, eu já fui antes. Ela estava se formando quando o senhor voltou da Inglaterra. Para mim, Hildo foi um marco para mim, porque eu tenho um grande amigo que eu gosto muito, e ele está vivo até hoje por causa desse homem. Eu posso brigar com o Hildo, mas nunca vou esquecer isso de jeito nenhum, porque isso sabe, eu acho que essa é uma coisa bonita, sabe? Eu acho que no médico tem a mão de Deus, sabe? E isso é uma coisa difícil até de falar, sabe? Foi em palavras. Agradeço muito a vocês todos, agradeço demais
a presença de Hildo. Esteve aqui Guido também, a Gisélia, né? Teve um bocado de gente para lhe assistir. Felipe, eu espero que você dê uma palestra semelhante a essa lá no Instituto, lá na academia, viu? Espero. Você vai dar palestra quando terminar o doutorado. Eu já tenho essa foto aí, ó. Esse Aí, é amigo da orientadora, viu? Ele é amigo da orientadora. não, Ela deve puxar a orelha dele mais. puxa, porque eu tenho data. Eu, dia 30, agora, eu estou mandando trabalho. A gente terminou essa semana. Eu estava no Mundial de Fungo, né? E nós sentamos para terminar o trabalho e mandar. E o revisor do trabalho estava no Congresso. Se você me permite, você já está terminando, mas todo velho é bom contador de história, né? Então, eu gosto de contar algumas histórias. Se falou do uso nas guerras e se falar dos usos do progresso. Desde a Guerra Civil Americana, nós progredimos muito na medicina. As guerras, lamentavelmente, trouxeram alguns progressos na medicina. Mas lembre-se que eu sou suspeito para falar, a penicilina nasceu em Oxford, né? Mas tanto que quando a penicilina, tanto quando a gente prescrevia penicilina, a gente botava U ponto, O ponto, unidades Oxford. E se acha que Fleming foi o grande herói. Fleming não foi, para mim, não foi o grande herói, foi Florey. E a gente pode depois conversar sobre Howard Florey, que era professor de patologia. E ativado novamente pela medicina judaica por um judeu, Ernest Schein, que fugiu da mãe e se agregou ao laboratório de patologia e disse: olha, professor Florey, em 28, Fleming publicou aquela história num jornal de coisas, vamos ver se isso funciona. E a partir daí funciona. Eu vi a papeleta que foi utilizada a primeira vez a penicilina cristalina. O professor escreveu: tá, vamos usar a nova droga, o nome chamava Albert Alexander. E vamos usar a nova droga, é possível que esse paciente obtenha algum. Porque ele vai morrer. Ele fez um fleimão facial e depois fez um encefalite purulento. Usou a droga, melhorou 3, 4, 5 dias depois, embora eram 30 mil unidades em 6 horas, retirava-se da urina, purificava, dava de volta. A penicilina acabou. Então, no esforço de guerra, isso estou falando 12 de fevereiro de 41, bombas caindo em cima de Londres. Então, essa equipe foi lá para o estado de Washington, lá no noroeste dos Estados Unidos, e venderam a patente a Skid, 6 meses depois, estava no campo de guerra da Europa. Os alemães nunca tiveram penicilina, tinham a sulfa, o Frontozil. Bem, mas em 43, eu estou falando aquela batalha da África do Norte, eu estou chegando ao fim da história, o professor Florey foi, juntamente com o professor Kernes, que era o professor de cirurgia, que era o neurocirurgião, que fundou lá o nosso serviço, que trabalhou com Kernes, eles foram para ver como é que estava a penicilina. E chegaram e disseram para Churchill: bem, nós temos pouca penicilina. Nós vamos dar penicilina para quem? Para aqueles pacientes que estão severamente injuriados ou para os pacientes que tiveram estão com blenorragia. Qual foi a decisão de Churchill? Vamos dar para aqueles que estão com blenorragia, porque eles vão voltar a brigar no campo de batalha. E vai transmitir para outros. Você falou no ciclo de Krebs. Uma vez eu estava no bandejão e um senhor chegou assim e disse: meu filho, eu posso me sentar aqui junto? Eu fiquei pálido. Eu me levantei, era o próprio Krebs. Ele era professor aposentado, ganhou um prêmio Nobel em 59, né? E ele vinha para a reunião do departamento de bioquímica, que era nas quintas-feiras. Pensei, deixa eu apertar sua mão, professor. Por quê? Porque o senhor é Krebs. Aí ele perguntou para mim: você é do Brasil, você conheceu o Rousseau? Eu digo: Rousseau vive a 3.000 quilômetros ou 4.000 e já morreu. Bem, aí eu comecei a conversar e disse: professor, o senhor sabe que o seu ciclo foi uma das coisas mais difíceis que eu tive para entender. Ele disse: muito mais eu. Isso é muita história, né? Então, um grande abraço novamente.
Obrigado, querido. Muito obrigado a você. Garanto que o Klebs não operou, não sabia fazer uma anastomose lá cerebral. Felipe, encerre com chave de ouro, que a chave é sua. Olha, para falar do século XXI, só olhando para o século XIX e para o século XX, né? E para falar de medicina, a gente tem que pegar os bons exemplos do que teve nesse período, ver quem são nossas lideranças hoje em dia. Infelizmente, nós estamos crescendo em quantidade e perdendo qualidade, né? Eu acho que perdemos muito com os modelos de faculdades atuais que acabam tirando os catedráticos, né, como é que eu posso falar? Do quadro de maior importância, né? Nós tínhamos pessoas de referência para poder buscar conceitos e dados, e hoje em dia isso tem nos faltado. A universidade tem fechado os olhos também para a reutilização e para nossa capacidade de nos tornarmos profissionais melhores. Nós temos que dar aula do que tem de novo, nós não podemos ficar dando aula de 10, 20, 30 anos atrás. Não podemos ficar falando de medicina que não existe mais e que a gente muitas vezes é o que tem. Isso não existe. O SUS foi montado para fazer o que tem de melhor para o paciente, não com o que se tem. A gente tem que ligar para que ele seja mais forte. Se nós ficarmos parados e acuados, não teremos os materiais, as necessidades, os antibióticos. Eu brigo para ter os antifúngicos no SUS, é uma luta que a gente tem. Tem um grupo do governo federal que fornece, eu tenho um grupo do estado que ajuda também. Há uma questão da atenção básica com relação a outros antifúngicos que a gente vê trabalhado principalmente no surto agora de esporotricose. Isso são coisas que fortalecem o SUS e que abrem portas, né? Hoje eu represento o Brasil no CDC na questão da esporotricose no Brasil. Para montar protocolo, para montar serviço, para montar tudo isso, porque não há um posicionamento claro do Estado, o Estado que eu falo da nação, em se enfrentar a esporotricose. Não existe. A gente acaba tendo financiamento externo, criando aqui, para poder brigar e fazer, e vem crescendo e vem fortalecendo mesmo, nós engolindo sapos todos os dias. Não faz parte da nossa formação, né? E a gente precisa brigar muito, muito para melhorar isso. Eu acredito, eu voltei para a Universidade de Pernambuco porque eu sonhava voltar para a Universidade de Pernambuco. Fui residente daquela casa e quando eu acabei a residência eu disse, eu vou voltar para cá. Mas vou voltar para cá com uma visão diferente do que eu tive. Vou voltar para cá com a ideia de que eu posso oferecer algo que a universidade não oferece. Porque a minha formação foi 96% em pacientes com HIV. Eu vi poucos pacientes com transplante, apesar de fazer transplante de fígado na mesma instituição, não vi infecções fúngicas, ou pior, elas me viram, mas não as vi. E com certeza elas me viram, eu que não as vi. E foi muito bom poder ir para fora, aprender e trazer isso para a universidade. E hoje todos os residentes eles rodam no transplante, eles rodam na micologia, porque para saber que existe, que tem um mundo muito grande, muito amplo, que se pode trazer muitas melhorias. Se não fizermos isso e pararmos, aí sim o SUS vai virar uma grande tragédia. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a vocês todos. Pronto, agora tudo é moderno, viu, Wildo? A palma é assim, ó. Um abraço grande para vocês. Pois é. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Prazer vê-los. Um abraço grande.